Sabe, agora mesmo, aí dentro da nossa cabeça, está funcionando a máquina de aprendizado mais poderosa que a gente conhece. Mas e se desse para construir uma? E se a gente conseguisse pegar, sabe, o projeto da natureza e transformar em código? Olha, o cérebro humano é uma coisa de outro mundo, né? Ele aprende, se adapta, reconhece padrões, resolve problemas de um jeito que, por muito, muito tempo, os computadores tradicionais simplesmente não chegavam nem perto. É tipo o computador perfeito. Pois é, essa pergunta vem movendo pesquisadores há décadas, e é ela que nos leva direto para esse mundo fascinante das redes neurais artificiais. Então, tá, vamos mergulhar nisso. A ideia por trás de tudo isso é, na verdade, bem simples e elegante. Se a gente quer construir uma máquina que pensa, por que não começar pelo melhor exemplo que a gente tem? O próprio cérebro humano. Aqui entra um conceito-chave: a simulação cognitiva. A ideia é a seguinte: em vez de só programar um comportamento que parece inteligente, a gente tenta imitar as próprias estruturas do cérebro que criam a inteligência. E é aí que entram as redes neurais artificiais, ou RNAs. Elas são a nossa melhor tentativa de fazer exatamente isso. E aqui está o pulo do gato. Uma rede neural não tem um chefe, sabe? Um processador central. Pelo contrário, o poder dela é todo distribuído. É o que a gente chama de estrutura conexionista, onde milhares, às vezes milhões de pecinhas bem simples se conectam para criar uma coisa super complexa. Para a gente entender o artificial, primeiro a gente tem que dar uma olhada no biológico. Vamos dar uma espiada no projeto da natureza. E o herói da nossa história é esse carinha aqui, o neurônio biológico. É a célula principal, sabe? A responsável por processar e passar informação para frente no nosso sistema nervoso. Basicamente, tudo que a gente pensa, sente, faz, começa nele. Dá pra gente simplificar essa célula super complexa em 3 partes principais, olha só. Primeiro, os dendritos. Eles são tipo as antenas, recebendo sinais. Depois tem o corpo da célula, o soma, que é o processador, que junta tudo que chegou. E, por fim, o axônio, que funciona como um fio, um cabo de transmissão, mandando o resultado para frente. Então, o fluxo é esse. A informação entra pelos dendritos, é processada no soma e sai pelo axônio. É sempre nesse sentido. E essa direção única é a base de como a informação viaja pelo cérebro todo. Ok, beleza. O modelo biológico está entendido. Agora vem aquele momento eureka, sabe? Como é que a gente pega essa ideia de dendrito, soma, axônio e transforma isso em matemática, em código? A resposta é o neurônio artificial. Ele é basicamente uma simulação lógico-matemática do primo biológico dele. Não é feito de célula, claro, é feito de equações, mas a ideia é recriar os mesmos princípios, só que num computador. Olha, essa tabela aqui é a chave de tudo. É a tradução direta, saca? Os dendritos viram as entradas de dados. O soma vira uma tal de função de ativação, que é quem decide se o neurônio vai disparar ou não. O axônio é a saída. E o mais importante de tudo, as sinapses, que são as conexões, viram os pesos sinápticos. São só números que dizem o quão forte é cada conexão. E é mexendo nesses pesos que a rede aprende. É genial. Mas essa ideia de construir um cérebro, ela não apareceu do nada. Tem uma história longa por trás, viu? Cheia de altos e baixos, bem fascinante. Vamos dar uma olhada rápida em como essa área evoluiu? Tudo começou lá em 1943, com uma ideia teórica. Aí, em 57, veio o primeiro sucesso prático, o Perceptron. Só que sabe como é? Prometeram demais e isso levou a uma fase de descrédito que ficou conhecida como o período silencioso. O negócio ficou meio parado. Foi só lá para meados dos anos 80, com novas ideias e publicações importantes, que o campo renasceu com tudo e, bom, o resultado é essa explosão de IA que a gente está vivendo hoje. E é legal saber que esse caminho, o da IA conexionista, não era o único. Tinha outra galera, da IA simbólica, que tentava programar as regras da inteligência direto na máquina. Mas a aposta do pessoal conexionista era diferente. Eles acreditavam que, se conseguissem simular a estrutura do cérebro do jeito certo, a inteligência ia simplesmente emergir dali. Beleza, mas como é que um cérebro digital aprende a fazer alguma coisa útil, tipo, sei lá, reconhecer uma imagem? Vamos ver como é que funciona o treinamento na prática. O processo todo se resume a 3 fases bem claras. Primeira fase, treinamento. É aqui que a gente mostra milhares de exemplos para a rede e ela vai ajustando aqueles pesos que a gente falou. Depois, a fase de teste. A gente dá dados novos para ver se ela não só decorou, mas se aprendeu de verdade padrão. E por último, a aplicação,
que é quando a gente coloca a rede já treinada para trabalhar e resolver o problema no mundo real. Para ter uma ideia da escala, o cérebro humano tem por volta de 100 bilhões de neurônios. É um número absurdo. As redes artificiais de hoje são bem mais simples, claro, mas elas funcionam com o mesmo princípio. A força não está na peça individual, mas na conexão massiva entre muitas peças simples. E o que uma rede dessas já treinada pode fazer? Nossos resultados são impressionantes. As redes neurais estão em todo lugar hoje em dia. Elas classificam se uma foto tem um gato ou um cachorro, reconhecem o que a gente fala para os nossos celulares, ajudam a prever o mercado financeiro e otimizam nossa de tudo, desde a melhor rota para uma entrega até ajudar em diagnósticos médicos. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a filosofia toda. Embora cada neurônio faça um processamento bastante simples, a associação os capacita a realizar problemas altamente complexos. Ou seja, a mágica não está no neurônio sozinho, está na rede. É a união de muitas coisinhas simples que resolve problemas gigantescos. Então, no fim das contas, quando a gente imita o projeto da natureza, a gente não está só construindo ferramentas melhores. A gente está, na verdade, explorando a própria natureza do que é aprender, do que é a inteligência. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Se estamos construindo máquinas que aprendem como nós, o que isso significa para o futuro da própria inteligência?